Já aconteceu da sua begônia maculata ficar com umas manchas na folha, parecendo um bolor, um mofo, ou então manchas pretas e com o tempo a planta vai perdendo as folhas e definhando? Pois é, com essa minha begônia aqui isso já aconteceu. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você que doença é essa, o que fazer para prevenir e como eu tratei esse problema. Também vou te dar dicas de cultivo, como podar e fazer mudas dessa planta tão linda. Eu sou a Cris Bernardes, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo plantas desde a infância e já estou no ramo profissional de plantas há mais de 15 anos. Então nesse canal eu compartilho com você toda a minha experiência e o meu conhecimento. A begônia maculata é uma planta originária das florestas tropicais. Então ela gosta de um ambiente quente e úmido, não gosta de frio e não tolera geadas. Em meados dos anos 2020, 2021, ela foi uma planta muito desejada. E como na época havia pouca produção, ela era uma planta caríssima. Eu mesma cheguei a ver vasos de begônia maculata custando 200, 250 reais. Hoje em dia, com a planta mais popularizada e maior produção, a gente já encontra vasos a partir de 20, 30 reais, dependendo da região. Mas independente da modinha, a gente sabe que ela é uma planta linda, porque ela tem uma folha com uma cor muito especial, verde escuro na parte superior, um vermelho bem intenso na parte inferior e essas pintinhas que dão um charme todo especial para a planta. Antes de eu te falar sobre o problema que eu tive com essa minha begônia, eu quero te dar algumas dicas de cultivo sobre essa espécie. Porque muitas vezes o que a planta nos sinaliza com uma ponta seca, uma mancha, quer nos sinalizar que algo no cultivo não está correto. E plantas cultivadas corretamente são plantas mais saudáveis, menos atacadas por pragas e doenças. Então eu vou te dar algumas dicas de como essa planta gosta e precisa ser cultivada. A begônia maculata deve ser cultivada num ambiente com bastante luz natural, mas sem sol direto sobre as suas folhas. Ela até pode receber um solzinho, mas tem que ser aquele solzinho bem fraquinho do começo ou do final do dia. Plantas que são cultivadas em ambiente com pouca luz natural, elas ficam com as folhas desbotadas e com o passar do tempo, as folhas vão ficando pequenas e a planta definhando. Este meu vaso aqui, por exemplo, eu cultivo numa área externa, coberta, mas ela recebe um solzinho bem no comecinho do dia, aí tudo bem. Inclusive, esse solzinho fraco estimula a planta a dar flores. Sim, a begônia maculata, além das folhas tão lindas, ela dá flores muito delicadas. A planta para florescer, ela vai precisar desse solzinho fraco, precisa ser adubada frequentemente e precisa estar na época de floração dessa espécie, que é normalmente no comecinho da primavera. Agora vamos falar sobre como regar corretamente a begônia maculata. E atenção, porque essa parte é muito importante no cultivo dessa espécie. Muitas vezes, bolor nas folhas, manchas pretas, pontinhas secas têm relação com a umidade da planta. Então atenção que essa parte é muito importante. A gente deve regar a nossa planta sempre que tocar o solo e sentir que ele está levemente seco. A gente precisa dar esses intervalos, deixando que essa camadinha superficial seque um pouco entre uma rega e outra. Se a gente não esperar essa camadinha superficial secar e já regar em seguida, o solo vai se manter muito úmido, muito encharcado e isso pode apodrecer a planta e vai propiciar que as doenças causadas por fungos, que são esses bolores, essas manchas pretas, se proliferem.
E se a gente esperar secar muito, dar um intervalo muito espaçado entre uma rega e outra, as pontas das folhas vão começar a ficar secas, sinalizando que a planta está ficando muito tempo desidratada. Então a regra é simples, a gente tem que tocar o substrato e sentir. Se a camadinha superficial está seca, pode regar. Regue em abundância, regue todo o solo até a água sair pelos furos de drenagem. E uma dica, nunca plante uma begônia maculata em vasos sem furos, porque essa água em excesso precisa escorrer. E nunca deixe pratinhos com água acumulada. Então é simples, mas exige bastante atenção do nosso cuidado. Agora vamos falar sobre os principais problemas que a gente pode ter ao cultivar essa planta, inclusive os que eu tive com essa minha aqui. Mas antes disso, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir, também compartilhe esse vídeo com os amigos que podem ter dúvidas de como cultivar corretamente uma begônia maculata. E se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clica aqui em se inscrever e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Bom, agora eu vou te contar o que aconteceu com essa minha begônia maculata aqui. Ela estava super bonita, eu estava bem feliz, ela estava cheia de folhas e de repente eu comecei a observar umas manchas de bolor na parte superior da folha e na parte de baixo apareciam manchas pretas. Com o passar dos dias, as folhas iam caindo e um dia eu observei, tinha algumas hastes que estavam praticamente sem folhas. Aí eu percebi realmente que era uma doença causada por fungos e a primeira coisa que eu fiz foi separar esse vaso das demais plantas para não ter perigo de contaminar as demais. Coloquei ela separadinha e aí, na época, estava um clima muito úmido. Então eu já identifiquei que provavelmente o solo não estava secando aquele pouquinho necessário que eu expliquei para vocês. Então eu retirei as casquinhas de árvore que eu tinha em cima do solo, que é decorativo, mas que também ajuda a conservar a umidade. E neste momento o que eu precisava era ao contrário, eu precisava que o solo secasse, que o solo respirasse um pouco para eu poder combater essa doença causada pelos fungos. Então eu retirei as casquinhas e também cortei algumas folhas que estavam muito contaminadas. A primeira aplicação de calda fungicida que eu fiz foi da água oxigenada volume 10. Uma calda que eu sempre recomendo para vocês e que é muito efetiva. Porém, no caso dessa minha begônia, a doença estava num estágio muito avançado. Então, mesmo eu tendo aplicado a calda com água oxigenada volume 10 algumas vezes, eu percebi que a doença continuava a se espalhar. E aí eu resolvi mudar o fungicida para um que age mais rapidamente, que é esse fungicida pronto para uso. E aí eu fiz a aplicação sempre na parte superior e inferior das folhas e também um pouco nos caules e cuidei da rega. Em pouco tempo eu percebi que a planta foi soltando novas folhas e as folhas novas não vinham com manchas de doença, sinalizando que ela já estava num processo de cura, de recuperação. E aí quando a planta já tinha mais folhas, eu comecei a aplicar a calda bordaleza. Ele é um fertilizante, inclusive, que a agricultura orgânica pode utilizar. E ele atua como um fertilizante, ele é à base de sulfato de cobre, mas ele também ajuda a evitar que os fungos voltem a atacar a planta. Eu tenho aplicado essa calda bordaleza uma vez por mês em todas as minhas plantas. No final desse vídeo, após eu fazer a poda e as mudas, eu vou aplicar e vou te mostrar como que eu faço. Então, se você for utilizar a calda bordaleza, atenção, siga as instruções de diluição exatamente como diz no rótulo do fabricante. É bem importante seguir essa diluição.
Nunca aplique se a planta estiver recebendo sol. E é normal esse fertilizante deixar uma coloração azulada nas folhas da planta, que é por causa do sulfato de cobre. Mas é normal. Só atenção, siga corretamente a diluição que diz aqui no rótulo do fabricante. Agora eu já te contei o que você precisa fazer se a sua planta já estiver doente. E agora eu vou te dar 5 dicas de como evitar problemas com a sua begônia maculata. E é exatamente o que eu também tenho feito aqui. Primeira dica, use um substrato bem soltinho para plantar a sua begônia maculata. Não use somente terra, porque ela vai ficando compactada com o tempo. O substrato soltinho vai permitir que quando a gente fizer a rega, a água em excesso escorra e não fique acumulada no solo, favorecendo a proliferação das doenças como eu citei. Você pode preparar esse substrato misturando uma parte de terra vegetal, meia parte de humus de minhoca, meia parte de casquinhas de árvore quebradinhas com carvão triturado. Eu, inclusive, tenho utilizado essas casquinhas e o carvão do substrato específico para orquídeas epífitas. Então, eu tenho misturado na terra vegetal, no humus, essas casquinhas e deixam o substrato bem soltinho. Então, essa é a dica número 1. Dica número 2, cultive suas plantas num ambiente bem arejado. Isso vai favorecer que o solo seque levemente entre uma rega e outra. Só evite lugares com muito vento, porque a begônia não gosta. Dica 3, esteja atento às regas da sua begônia maculata. Sempre toque o solo antes para sentir a necessidade de regá-la. Dica número 4, adube a sua planta com frequência. Plantas bem nutridas são menos atacadas por fungos, bactérias e outras pragas. Eu utilizo, além da cauda bordaleza que eu contei para vocês, eu intercalo a adubação com o bocache. A cauda bordaleza, ela é diluída e aplicada nas folhas. E o bocache eu aplico diretamente no solo. E ele é rico em vários outros nutrientes que a planta necessita. Então escolha um adubo da sua preferência, mas mantenha a sua planta sempre adubada. Dica número 5, se o clima estiver muito seco, você pode borrifar a água nas folhas da sua planta, mas faça isso sempre pela manhã e com cautela. Não adianta ensopar as folhas da sua planta, porque isso só vai favorecer a proliferação dos fungos. E agora que a minha begônia maculata já está bem saudável, chegou a hora de fazer uma poda para melhorar o formato, porque ela ficou com umas hastes bem compridas aqui, e também eu já aproveito para fazer mudas, porque o jeito mais fácil de fazer mudas da begônia maculata é através de um pedaço do galho, é por estacas. Então a gente tem que usar uma ferramenta limpa, esterilizada e fazer o corte sempre acima de uma gema, que é da onde sai a brotação. Esse pedacinho que a gente vai cortar, eu vou colocar um pouquinho de canela em pó para cicatrizar e evitar a entrada de fungos. O pedacinho do galho que eu cortei, eu vou enterrar diretamente nesse mesmo vaso. Eu quero que ela fique bem cheia, mas se você quiser colocar as estacas num outro vaso para enraizar, para fazer uma nova muda, tudo bem. Os pedaços da estaca devem ter mais ou menos 20 centímetros e a gente pode eliminar um pedaço da folha para que a estaca mande a energia para o enraizamento e não para as folhas. Mas eu vou fazer e você vai poder acompanhar tudo certinho aqui.
terminei de podar a begônia. Vejam como essa minha ficou até mais bonita depois que eu fiz a poda. Em relação às mudas de estaca, eu já preparei todas elas aqui. Vocês viram que eu retirei os pedacinhos das folhas para que a estaca conserve a energia no enraizamento. E alguns caules que estavam bem compridos, eu fiz até 2 pedacinhos. Não tem problema que ele não tenha folhas, porque possivelmente ela vai enraizar também. E agora, na hora de colocar dentro do vaso, eu devo enterrar 1/3 da estaca. Então, separo aqui mentalmente a planta em 3 e eu vou enterrar uma parte. Você pode utilizar o substrato aqui do mesmo vaso, ou se você for colocar num outro vaso, você pode misturar o substrato com uma parte maior de areia. Para o enraizamento funciona muito bem. E aí você faz o plantio e deixa a sua muda num lugar sombreado, com bastante luz, que ela logo vai enraizar. Vou usar esse pedacinho de pau aqui só para fazer o buraquinho para colocar as minhas estacas. Então eu plantei várias estacas no mesmo vaso e essas daqui eu achei que era demais, então eu vou plantar num outro vasinho para poder fazer as mudas. E agora eu vou aplicar a cal da bordaleza, conforme eu tinha dito para vocês, fazendo a diluição conforme o rótulo do fabricante e você pode acompanhar. Prontinho, planta podada, planta adubada e agora é só esperar para as novas brotações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de aprender como cuidar corretamente de uma begônia maculata. Não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos. E também se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!